Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje o nosso tema aqui é: em 2022 você ainda continua escutando os outros, né? Os outros com Z, um abelhão, um mosquitão assim, né? Aquela mosca varejeira no teu ouvido. Você tem que, sabe que eu acho, tem que ser assim, tem que ser assado, vê lá, olha lá o que você vai fazer. Isso é bom pra você, isso não é bom, não serve, não sei o que, piriri, 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 né? A gente passa um tempo, uma vida inteira, aprendendo a escutar os outros. Será que você desmanchou esse trabalho na tua vida? Ou você ainda escuta muitos outros? Ah, Jorge, eu não sei se eu escuto, se eu não escuto, como que é e tal. Então, para você poder entender se você escuta muitos outros ou não, é só você olhar para a tua vida. É, aprender a olhar. Eu já ensinei aqui várias, né? Tem vários áudios aqui meu falando para você como você se olhar, como você se enxergar, como você aprender. Se você não aprendeu isso, eu sinto graça te dizer, mas não vai funcionar a tua vida. Você até consegue umas coisinhas aqui, uma coisinha ali, faz um negocinho ali, mas depois afunda. Faz um negocinho ali, faz outro ali, depois afunda. Você nunca mantém aquilo. Então é o samsara, né? Você sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. A vida ela nunca está estável. Uma hora você está feliz e alegre, no outro dia você quer morrer porque está dando tudo errado. Então a gente fica nessa oscilação. Então precisa olhar para isso com mais carinho, com mais dedicação a você. As pessoas me ensinaram isso na medida que eu fui aprendendo, porque né, eu fui criado também no mesmo padrão que todo mundo. Então não dava para fugir. Um dos principais maus da humanidade é você tem que fazer para o outro. O fazer para o outro, principalmente aqui nos países, né, católicos, que foram criados na religião, nesses conceitos, espiritismo também, né, eu falo que tudo é evangélico, tudo isso é braço da Igreja Católica e faz com que a gente tem que ajudar o outro. Ah, mas na igreja todo mundo se ajuda, fica legal, tá? Mas é uma comunidade, é só um pedacinho, é só entre nós, é uma sucursal, é uma confraria, é só aqui. Ah, mas a gente faz uma doação ali e tal, tudo bem. Mas isso, quando vai para o lado de fora, não se expande. Eu conheço, eu trabalhei muito dentro desses grupos, eu estudei muito, eu vi. Quando sai ali fora, não é bem assim que funciona. Então, só uma confraria não adianta, onde tudo circula ali dentro só para gente. Quando isso acontece, né? Que na maioria é só para, como diz o ditado, para inglês ver. Então a gente precisa começar a entender, mesmo porque, gente, é o que eu falei, né? Mesmo que tenha um trabalho bacana, bonito tal, só fazer a doação não resolve o problema. Eu sei que isso é duro, tem pessoas que não entendem, né? Tem gente que critica e acha ruim, mas só doação, ninguém vive uma vida só de doação. Uma vida plena, né? Então só doar um alimento, só doar uma roupa, não levanta ninguém. Você ajuda naquele momento, como eu já disse aqui, a pessoa está com fome, você dá comida para ela, mas e aí? E depois você tem que dar comida e tem que, né, dar uma moral para essa pessoa. E como é que ela vai ter moral? Na promoção humana, trabalhando, fazendo as coisas, se autossustentando. Caso contrário, você só alimenta a pobreza. E isso é um conceito difícil, porque dentro da cultura que nós somos criados, imagina, tem que ajudar o outro, tem que fazer para o outro. Porque a gente faz para o outro porque espera que Deus faça para a gente. E aí tá tudo errado. Porque eu não posso fazer para o outro e Deus não vai fazer para mim. Ave, você está dizendo que Deus abandona, não fala de quê? Porque esse Deus que você tem aí, que peça ao Senhor. E eu, nos meus estudos, pesquisei, olhei, vi, fui atrás há 20 anos fazendo isso. Fui criado nesse meio também, achei que dava e nunca deu, só me lasquei. De vez em quando aconteceu uma coisinha lá tal, mas 100 para 1. E eu fiquei pensando, falei, tem alguma coisa errada aí, né? Porque tem hora que vem, tem hora que não vem, na maioria não vem. E eu fiquei pensando, então a gente vai estudando. Então o que que acontece? Se você observar, todos os países
que tem a cultura católica são países atrasados, são pobres. Quem tem uma cultura mais protestante, entendeu? Vai. Você pega a Austrália, por exemplo, vai. Os Estados Unidos, vai. Né? Califórnia ali, que hoje é o centro de tudo, vai. A coisa acontece. Entendeu? Agora, você pega os países, né? Brasil, não vai. Enrosca. Tem que ir, precisa. Peça ao Senhor, é Deus, não sei o quê. Por quê? Porque tem uma cultura pobre. Um pensamento pobre. Ainda bem que não são todos. Tem um povo aqui que faz a diferença, como todo lugar, né? Senão não tem a evolução. E aí você começa a entender aquilo que toda vez que eu tenho que fazer para o outro, dar para o outro, doar para o outro, fazer aquilo, eu estou tirando o meu poder, eu estou tirando a minha força e estou alimentando a pobreza, a dependência do outro. Então você pega o teu filho, eu não consigo, daqui que a mãe faz. Aí a mãe faz, tira o privilégio da criança de fazer. Ai, tadinho, não é tadinho, ele está aprendendo. Você está tirando, você está criando uma criança, né? Frouxa, mole, vagabundão, de bundão, né? Incapaz, impotente. Você não pode fazer para o outro. A pessoa tá ruim lá na rua, ai, coitada, ela não é coitada, ela tá passando por aquela situação. De alguma forma, você não conhece o histórico, a história daquilo, essa pessoa tá lá. Essa pessoa se pôs ali, de uma forma ou de outra. Então, se você tem condições de retirar aquela pessoa para fazer uma promoção humana com ela, você dá dignidade, dá um trabalho, dá um estudo, colocar essa pessoa num crescimento, legal, isso é ajuda. Então você trabalhou com promoção humana. Só levar lá todo dia um pratinho de comida e tratar como coitadinho, mas está no sol, está na chuva, você dá um cobertorzinho, uma coisa, você não fez promoção humana. Você está alimentando a pobreza. Trabalhei muito, gente. Eu vi que eu trabalhei com moradores de rua, trabalhei dentro de favela, eu trabalhei em gente em condições extremas dentro de hospital, né? Em partes terminais. Eu via o que aconteceu. Eu fui pesquisando isso, fui vendo o que aconteceu com essas pessoas. Eu falei, gente, por que essa pessoa está aqui? Por que ela faz assim? E aí você vai descobrindo, aí você vai conversando. Leito de morte, a pessoa fala tudo para você, tudo. Entendeu? Tudo, que ela sabe que ela vai morrer a qualquer momento. Se ela tiver condição de falar. Ela conta tudo para você. Os arrependimentos, as coisas que não fez, as frustrações, o que devia ter feito, o que trouxe alegre, o que não foi, as mágoas, tudo que tem. E aquilo eu ia anotando, eu ia vendo, falei, nossa, olha isso aqui. Então, aí vai fazendo a metafísica. Olha, pessoas que têm esse padrão desenvolvem essa doença. Pessoas que fazem assim, desenvolvem tal coisa. Né? E ali você vai entendendo as histórias dessas pessoas. Então eu morava numa casa, né, na rua, né? Tinha um senhor. E esse senhor eu ajudei ele, eu coloquei ele para dentro da minha casa, coloquei para dentro da minha casa, assim, eu fui atender ele, né? Falei, vem cá, vamos ali. E ele estava travado, ele puxava o carrinho lá dele e tal, de papelão, tudo bem. Aí eu vi aquele homem sentado lá, o pessoal só dando comida para ele, comida. Eu falei, gente, mas não precisa de comida, ele precisa das pernas. Se não tiver as pernas, não tem como sobreviver. Ele já não está conseguindo mais andar. Então precisa das pernas para ele de volta, não comida, porque comida ele tem, ele trabalha, ele faz as coisas dele. E aí um dia eu chamei ele e falei, vem cá. Ele, não vou entrar. Eu falei, vem cá, vamos ali, eu preciso fazer. A perna dele parecia uma parede. Parecia que era feita de concreto. A agulha, ela entortava assim, ó. Eu não conseguia aplicar agulha nele. Eu falei, você é louco, vai pôr seu patê da sua casa, você me suja, tem sua esposa, sua filha, sei o quê. Eu falei, porra, mas você tá dando comida pra ele. Você fala que ele é coitado, coitadinho, chora. Vou atender ele aonde? No meio da rua? Aí trouxe ele para dentro, fiz um tratamento com ele, com acupuntura, metafísica, conversei com ele. Era uma pessoa inteligente, sabia das coisas, estava maltratado, né? Então ficou assim. Tudo bem. Foi pra rua, não tinha família, né? Se perdeu lá, tal, contou a história dele e tudo. E eu atendi esse homem e ele ficou bem. Ele me agradecia muito, ele falava, poxa, olha, obrigado, cara, né? Você, o que você fez por mim, eu consegui. E ele foi, fez o papel dele, as coisas dele. Um dia pegando o papel lá,
ele pegando na porta de uma empresa, a empresa falou, poxa, estamos precisando de alguém aqui para fazer, de repente você não quer, e no fim o cara começou a trabalhar de novo e fez a vida dele. Então isso é promoção humana. Isso é promoção humana. Essa pessoa, ela precisava das pernas, ela precisava de comida. Comida ela conseguia arrumar com o trabalho dela. Pegando o papelão na rua dele, pegando o reciclado dele. Todo o trabalho é digno, o que ele sabia fazer, o que ele tinha para fazer, e ele fez. E ele foi. Depois eu vi uma outra pessoa que também estava na rua em situação de rua, e ele falava que ele foi expulso pela família. E que a família largou ele na rua, abandonou, roubou tudo dele, colocou, contava aquele drama, e ele se lascando na rua. Isso aí de vez em quando, nem todo dia ele tinha comida, porque as pessoas não davam todo dia para ele as coisas. Às vezes ele ficava lá 10 dias, tá, com fome. E eu fiquei olhando, falei, poxa, porque o tiozinho lá ficava na rua, todo mundo dava. Esse cara aqui tá na rua e nem sempre todo mundo dá. E eu vou fuçando essas coisas, quero saber por que isso acontece. Por que um tem tanto, né? Mesmo na rua recebe e o outro não. E aí fui, aí conversei com ele, perguntava onde ele morava, fazendo não sei o que e tal, tal. Eu fui ver, chegando no fim eu descobri onde o cara morava. E aí conversando com ele, falando e tratando, né? Tentando trazer ele ali de volta para poder até pesquisar, estudar e tentar tirar ele daquela situação. Mas ele, não eu, né? Não tentando ser o salvador da pátria. E aí fiz essa situação com ele. Quando eu fui conversar com a família falou: você não sabe quem é ele. E aí começaram a contar as histórias, começou a vir boletim de ocorrência, começou a ver o quê? Ou seja, ele espancava o pessoal dentro de casa. Ele batia naquele povo, ele judiava. Até onde é que a família pôs ele para fora, sumiu, fugiu, né? Foi morar em outro lugar e largou ele na rua, sem nada. A família não roubou nada dele, ele tirou tudo da família. Com vícios, com jogos, mulheres, né? Drogas e tudo mais. Então eu descobri que aquele cara estava ali porque ele se pôs ali. E por ele ter vindo de uma energia tão ruim, onde ele tinha uma família, onde ele tinha uma casa, ele tinha um trabalho, mas tinha alguma coisa com ele que fazia ele ser daquele jeito. Então, quando ele vai para a rua, ele não recebe de todo mundo. O sofrimento é maior. Dá para entender, gente? Então isso foi coisas que eu vivenciei, que eu experienciei e que eu observei. Eu falei, caramba, então não tem coitado. Você está onde você se põe. Então a forma, e eu não vou julgar se é certo, se é errado o que ele fez, a afecção da família também, porque depois eu não fui atrás, porque eu poderia descobrir se a família também falou a verdade, se era tudo, mas eles mostraram documentos lá, né? Boletim de ocorrência, agressão física e tudo mais, né? Laudos do hospital, ao braço quebrado dos filhos, da mulher e tudo mais, hematomas. Então eu fui vendo isso. Era o suficiente para minha pesquisa, para o que eu estava fazendo. E aí eu fui falar com ele. A princípio ele começou a, né, ficar arredio, vem aquela coisa nervosa, mas depois a pessoa vai baixando, porque ele vai trabalhando, vai colocando as técnicas, ele foi entendendo o que ele estava fazendo. E aí continuei com o tratamento com ele, tudo tal, direitinho tal, né? Não vou esticar muito essa conversa, mas só para você entender que não existe o coitado. Mas quando você se põe num coitado ou acha alguém coitado, você entra na energia do coitadismo, da falta, do pouco. Ah, Jorge, mas o que tem a ver isso tudo com você estar escutando os outros em 2022? É exatamente isso. Faça para o outro, pegue o outro, ajude o outro. Vê lá, olha lá, e assim, não pode, é isso, ó, não gosto de você com esse cara, não gosto de você com aquela mulher, não gosto disso, não gosto daquilo. E você escuta aquilo. Quando você escuta aquilo, você afunda a tua vida. O segredo do sucesso, gente, é escutar você, não é escutar os outros. Às vezes o Benê tem milhões de intenções com você porque o Benê te ama, mas o Benê não sabe o que é bom para você. Tua mãe não sabe o que é bom para você. Então quando as pessoas vêm dar palpite na minha vida, para falar porque eu acho isso, aquilo, porque eu já escutei o povo, eu já me lasquei, eu tenho experiências de carteirinha, né? Que eu ficava escutando o povo, falei, pô, minha vida era assim. Depois eu comecei a escutar um povo, comecei a ficar assado. Depois eu parei de escutar, melhorou. Depois eu escutei de novo, piorou mais. Falou, opa, então eu tenho que fazer o que? Por mais loucura que pareça ser, eu tenho que seguir o que está aqui dentro. Aí quando eu comecei a seguir aqui dentro, a coisa começou a funcionar.
Aí não tinha mais ninguém que parasse o meu pensamento, que parasse a forma de eu agir comigo. Aí eu fui tido como doido, como maluco, porque quando você muda assim e você faz isso, sempre vai ter o convite de alguém, né? Ah, mas você tá esquisito. Ah, mas você tá estranho. Ah, mas porque você não pode ser assim. Ave, você não tem coração. Nossa, você tem um tijolo baiano no peito. É, tenho. Só. Então, na medida que você vai fazendo isso, você vai descobrindo o que está dentro de você. Você volta, só que para isso você vai precisar enfrentar esse povo. Enfrentar, que eu digo, gente, não é brigar, não é porrada, né? Não é nada disso. O enfrentamento é ser você. Porque as pessoas vão querer te rejeitar, as pessoas vão querer brigar, porque elas vão querer que você fique no coitadismo, junto com elas. Então, quando a pessoa vem dar esse palpite, eu falo, legal, você está dizendo isso, né? Tá. E o que você faria diferente? Aí a pessoa dá um monte de palpite. Não, porque é assim, porque sabe, se eu fosse você, fazia assim, e eu só olhando aquilo. Aí eu fico observando como é que é a vida dela. Falei, deixa eu ver como é a vida da pessoa. E se eu não conheço muito bem, porque tem gente que às vezes quer dar palpite que nem me conhece, eu vou perguntando, como é que tá teu relacionamento? Como é que tá tua grana, tua saúde? Como é que tá teu trabalho? Como é que você, né? Aí você vai ver que a pessoa tá numa merda. E a presença dela, às vezes, acabada. Aquele cabelo, daquele jeito, sabe? Aquelas roupas assim. Eu falo, gente, ela não cuida dela. E ela quer cuidar de mim. Ela quer dar palpite na minha vida. Porque ela acha que tá errado. Porque ela acha que eu poderia ser melhor. Porque ela acha que eu poderia fazer mais sucesso. Ela acha que eu tô precisando de ajuda. Ela acha. Ela nem me conhece às vezes. E a maioria conhece e vem. Então o pessoal que já me conhece já não nem. Ih, deixa lá, Jorge, né? Beleza, tá tudo bem. Então as pessoas te respeitam por causa disso. E você observa, todo mundo vai dar um palpite na tua vida dentro daquilo que elas não fazem na dela. Eu observei isso, eu sou um pesquisador, eu fico o tempo inteiro observando e pesquisando. Eu já fiz isso, gente, eu sei como é, todo mundo, não foge ninguém da raia, ninguém sai ali, tá todo mundo no mesmo saco, no mesmo rolo. Quantas vezes eu dei conselho, eu falei, nossa, eu não faço na minha, tô dando conselho pro outro. Então, quando você começa a criar uma consciência, você fala, pô, parar, não, isso não. Eu falei, eu não quero esse padrão. Eu não quero ficar aconselhando as coisas das pessoas que eu não faço. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Já fiz isso? Não. Hoje não mais. Então, não tenho mais a pretensão de querer ajudar ninguém. Entendeu? Você precisa de ajuda? Eu tô aqui, vem, tá aberto, vamos lá. Eu tenho um monte de coisa aqui que bacana, que eu sei que dá para te ajudar bastante, mas você tem que querer. Não adianta vir com nhinhinhin achando que eu vou resolver os teus problemas. Eu não resolvo o problema de ninguém. Ainda que eu tivesse esse poder, eu não o faria. Entendeu? Então cada um vai passar por essa experiência, cada um vai olhar para si. Nós viemos para cá para olhar para si. Eu sei que o meu discurso muitas pessoas entendem como egoísmo, porque tem família, família é o bem maior, família é tudo na vida, família é... Gente, isso é um conceito cristão. É um conceito religioso. Olha, ele sofreu na cruz para tirar os teus pecados. Agora você tem que ir na igreja, agradecer. Mas que pecado? Qual foi o pecado? Né? Então, distorceram tudo. Uma hora eu vou falar para vocês, né? No mito de Adão e Eva e a serpente e a maçã, né? O que que era a maçã? A maçã era o fruto do conhecimento. Então você não podia. Manipularam você para você não comer o fruto do conhecimento. Não é bem daquilo que eles estavam falando, fruto proibido lá dos miúdos, tá? E que você é pecador e depois transforma um dos maiores prazeres da vida em pecado, que é o sexo. Os dois maiores, né, do planeta, que é dinheiro, grana e sexo, transformam em pecado, não pode. Pobre entra no reino do céu, rico vai pro inferno. Pô, aí eu vou pro inferno, entendeu? Se for desse jeito. Pobre no reino do céu, nem pensar. Você vai para uma cultura protestante,
né? Não, só rico entra no reino do céu, pobre vai para o inferno. Isso começou a dar um choque quando eu comecei a conversar com o povo lá de fora. Eu falei, gente, a cultura é muito diferente. Aqui o pobre vai para o reino dos céus, lá o pobre vai para o inferno. Então, ó, fala que eu tô te aturando. Fala, você tá em pecado, você é pobre. Então vamos lá, você quer resolver? Vamos resolver, porque você tá contra as leis de Deus. Olha só. Aqui não. Aqui quanto mais pobre, mais lindo. Não vê? A pessoa ela sai da pobreza, vai para a riqueza, né? Ela um atleta, né? Um cantor, alguém que expande, porque eu era e chora naquela pobreza. Credo. Sempre lembra, a pobreza anda com a pessoa. Não, porque quando eu morava lá no morro, na favela, fala o nome dos bairros, né? Se eu não falar, o povo não ficar bravo. Fala o nome dos bairros, pobre. Acho aquilo lindo. Ai, que lindo. Eu nasci lá. Como fosse. Então, a gente cultua a pobreza. Por quê? Porque escuta os outros. Não é à toa que hoje fake news faz sucesso, né? O pessoal fala qualquer besteira aí e as pessoas acreditam. Entendeu? Vai contra tudo e contra todos. Política a gente vê o tempo inteiro, né? Bombardeio de fake news o tempo inteiro aí. E as pessoas acreditam. Por quê? Porque o que o outro fala é importante. Saiu no G1, saiu lá na Globo, né? Saiu lá no jornal. Falou isso, falou aquilo. Não, o Big Brother falou a verdade. Não, o YouTuber falou, tá certo. E aí depende, né? O que gosta da Globo, escuta o que é na Globo, o que é da Record, eu acredito que tá na Record, que é do SBT, acredito do SBT, que ele é a Folha, acredita na Folha, que ele é o Estado, acredita no Estado. E ali você não tem uma opinião própria daquilo, você não tem um discernimento, você não usa a tua alma, lembra? Conjunto de sensos, você não usa o bom senso para olhar aquilo e falar, espera, deixa eu ver, deixa eu ler isso aqui e deixa eu procurar se isso aqui realmente faz sentido. Porque tem, né? Hoje até tem até meios para isso. Tem aplicativos, tem sites especializados nisso. E você pesquisa e olha, não, eu acredito naquilo que eu quero acreditar, naquilo que está dentro de mim. Se eu sou coitadinho, eu vou acreditar nos coitadinhos. Se eu sou aquela pessoa que gosta do noticiário de sangue, eu vou acreditar no noticiário de sangue. E por aí vai, cada um está onde se põe. Agora, se você continua em 2022 escutando os outros, tua vida vai continuar assim. E no momento que a gente está de transformação, de transição, né, onde a coisa está pegando, porque essa evolução ela vai acontecer, eu sinto graça de te dizer, você vai dançar. Mais ainda do que você dançou. Então esse áudio aqui é para você começar a parar um pouquinho de ouvir os outros. Se você tiver que ouvir alguém, escute alguém que realmente saiba o que está falando. Ai, não posso escutar ninguém. Pode, porque a gente vive em sociedade. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. Agora, quando eu chego aqui e falo, sabe o que eu acho? Isso aí lascou. Então, uma pessoa vem para mim. Eu aprendi com muita gente que cruzou meu caminho. Muita gente. Entendeu? E continuo aprendendo ainda. Encontrei gente fantástica que tinha uma situação, um problema, né? Ali que estava com. E me chamou para que eu fosse. Pô, Jorge, ó, tô essa dificuldade, ouvi falar do teu trabalho e tal, queria ver o que dá para fazer. Legal. Então eu fui lá para ensinar a pessoa a fazer aquilo, a parar de escutar os outros, né? Por ali, em contrapartida, essa pessoa me ensinou como eu trabalhar com o meu dinheiro, essa pessoa me ensinou como eu ser próspero dentro do meu trabalho, as posturas erradas que eu estava colocando. Olha a troca, gente. Porque era uma pessoa de sucesso. Era uma pessoa de sucesso, aconteceu, foi lá, fez tudo, trabalhava dentro daquele setor que o meu não era tão, né, bem avaliado assim. Poxa, de repente essa sua postura aqui também, ó, se você fizer assim, 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 puxa, olha, eu nunca tinha pensado nisso. Ora, se você trabalhar com um grupo assim, fazer assim, 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 olha lá a ideia. Então as ideias vêm vindo e às vezes na conversa eu falei, olha, ele tá falando para mim e nem percebe. Então a pessoa ela tem tudo ali. Ela faz a coisa. Então você escute, a pessoa é bem sucedida, tá legal, dentro daquilo que ela tá falando para você, ela tem um sucesso.
Não só no trabalho profissional, financeiro, mas no relacionamento, por exemplo, você fala, nossa, relacionamento muito bacana, legal. Escute o que aquela pessoa fala. Ela tem propriedade para falar dentro daquele assunto. Agora a pessoa se pega de porrada com o bem todo dia, você sabe disso, você para e volta, você para e volta, você para e volta, ela vem dar palpite na tua vida, sabe o que eu acho? Então é esse povo que você não tem que ouvir. Saiba filtrar. Escute ali, pare, observe. Tire as culpas. Culpa é porque você ficou escutando os outros. Porque você tem que, porque você é culpada, porque você é isso, porque você é aquilo. Mágoa também, porque você escutou os outros. Ai, ficou magoado com você. Fulano, ciclano devia ter feito, deveria, fazia, não sei o que, biriri, paraná. E você vai guardando aquilo. E você vai carregando esse peso. Então o mês já está acabando. Ó, estamos no finalzinho de janeiro de 2022. Tem muita coisa pela frente e vai acontecer muita coisa na tua vida ainda. A gente vai passar por um momento bastante sério de revolução, de renovação, de mudanças na energia, tanto do planeta como das pessoas. Você vai ver muita coisa ruim acontecer, mas vai ver muita coisa boa também. E essas coisas que supostamente são ruins é um momento de limpeza, porque não dá mais para a gente viver do jeito que está. Hoje isso aqui está abandonado. Não aqui, o mundo, né? Então é hora de você começar a criar consciência, parar de escutar os outros. Para de ficar escutando muito esse jornal que você vê, essas pessoas que falam, os especialistas, né? Do nada. Que tá cheio de especialista hoje pelo mundo. Né? As pessoas falam com propriedade, assim, sobre vacinas, que, nossa, nem o Adolfo Lutz fala tão bem assim. Nem o Butantan tem tanta experiência como algumas pessoas que eu encontro na rua, porque fala para mim da propriedade da vacina. Eu fico só olhando, falar, alguém é louco aqui, pelo jeito não sou eu. Então tem que tomar cuidado com isso. O povo fala e fala de qualquer jeito. Hoje tem muita informação, todo mundo é especialista nas coisas. Então volta lá para dentro um pouquinho. Olha, sente, para você ter o teu sucesso, para você realmente fazer ajuda para as pessoas, você precisa se ajudar. Você primeiro precisa se escutar. Você escuta todo mundo, só não escuta você. Foi como Deus ensinou que está em tudo, que faz tudo, só não está dentro de você. Você sempre tem que procurar ele fora. Tem que ir na igreja, tem que fazer promessa, tem que andar descalço, tem que fazer não sei o quê, tem que barganhar com Deus, que ele está lá fora. É um negócio, eu vou lá, ó, vou negociar com o cliente. Vou negociar, no caso dele, com o fornecedor, para ver se ele fornece para mim o produto. Não, gente. Observe bem o que você está acreditando. Observe bem onde você está se pondo. Observe bem a energia, como está, as mudanças que a gente já teve e as mudanças que virão. Então, cuide de você, para, quiçá, um dia você poder cuidar, auxiliar alguém. Mas a transformação começa aqui dentro, em mim. Primeiro eu preciso estar bem, para depois eu passar o bem para vocês. E aí o que vocês vão fazer com isso é problema de vocês, não é problema meu. Então reflita bastante sobre isso. Como é que foi o teu fevereiro, o teu janeiro? Como é que vai ser o teu fevereiro? Você não está repetindo os padrões que você vem repetindo há anos na tua vida? O que falta para você dar um passo? Né? Como dizia Renato Russo na canção dele, quem roubou tua coragem? Onde ela está? A força. Agressão é ruim, força é bom, mas força descontrolada vira agressão. Controle a tua força e usa ela a teu favor. Não deixe os outros mais usarem isso contra você. Um bom estudo a todos, um grande beijo e até a nossa próxima reflexão.